Trocamos. Pega o celular aqui. Segurado, boa noite. Boa noite. Caxias, vice-campeão gaúcho. Está com a medalha no peito, o orgulho em conquistá-la, pela campanha que o Caxias teve na temporada. Como é que faz agora para que essa campanha boa tenha também êxito dentro da Série C, da Série D do Campeonato Brasileiro, o êxito em buscar o acesso, é a continuidade? E em relação ao diagnóstico do elenco, até reforçando a pergunta, o Caxias perde o Jair Dias, mas tem proposta por mais algum jogador do Caxias para deixar o clube? O Caxias tem alguma ciência em relação a isso? Em primeiro lugar, boa noite. Orgulho, né? Você chegar à final de um campeonato gaúcho, dentro de uma situação, mas com muito orgulho daquilo que foi planejado, daquilo que foi colocado, e a prova disso é o êxito de chegarmos a uma final, e frustrado em não sair daqui dentro da arena do Grêmio como campeão. Essa medalha aqui de vice, como nós falamos agora, os atletas falaram, ela é um motivo de orgulho, mas ela não nos representa. Nós somos campeões porque foi nos tirado isso, né? A possibilidade em 2 jogos. Um absurdo. No jogo passado, nosso atleta foi expulso com 6 minutos do segundo tempo. E dali mudou todo o perfil do jogo, aquilo que a gente tinha um controle do jogo. E hoje, esse absurdo, né, foi proporcionado aqui mais uma vez por esse árbitro. Eu compactuo plenamente, e isso não foi, inclusive, a gente nem conversou com isso, mas compactuo plenamente com o presidente Mário. Eu acho que esse senhor, esse árbitro, o Voaden, jamais poderá apitar novamente um jogo do Caxias, porque o que ele fez nesses 3 jogos que ele apitou é lamentável. Mas esse momento agora, eu queria frisar isso, a torcida, porque a gente sai frustrado, a gente pensa, pô, mas vice-campeão gaúcho, poxa, é muito bom. Eu estou feliz com essa situação, eu estou orgulhoso disso, mas você sai frustrado da maneira como que tiraram isso da gente, diante de 50 mil torcedores, e da mesma forma com que nós fomos lá no Beira-Rio e conseguimos sair de lá com êxito, né? Então é lamentável em relação a isso. O que você fala em relação a essa questão é natural, o Thiago falou, o Paulo falou, o presidente falou, é natural. A saída e a chegada de atletas, nós já temos conversado, a gente já vem planejando isso de algum tempo. De oficial, quero deixar aqui oficial, porque sondagem, essa coisa toda, o empresário saiu jogando o nome aí para todo lado, né? Eu já cheguei ao ponto, não aqui agora, mas eu já cheguei ao ponto de empresário me oferecer jogador que era meu. Entende? Então é um absurdo também, é outra situação também. Existem empresários e empresários, hein? Então, oficialmente, só chegou mesmo a do Jean. Também quero até aqui parabenizar a forma ética com que a diretoria do Inter tratou isso, tá bom? Mas em relação a algum tipo de proposta, até agora, só sondagem. Eu ouço falar o tempo todo aí, mas oficialmente mesmo, aquilo que falou, tem interesse, temos contrato, vem aqui, vamos negociar e paga. Segurado, o vice de futebol Paulo César Santos falou que na representação o Caxias já deve ter de 2 a 3 reforços. A pergunta fica em quais posições? Nós temos aí a necessidade de buscarmos, né? Fizemos uma troca em relação ao próprio Bustamante agora com a situação do Heron. Então nós precisamos aí buscar 2 atacantes de velocidade, né? E é evidente que as outras posições eu quero deixar, me permita me deixar um pouquinho mais critério, porque existe todo um contexto, tá? Então, assim, a princípio, 2 atacantes de velocidade, pode ser que chegue também
que não seja dessa posição. Pensando no planejamento do elenco a longo prazo, né, um campeonato em que a gente joga domingo, final de semana para final de semana, mas é necessário, em algumas posições, você ter mais atletas em função zagueiro, volante, essas posições que tem mais contato, que recebe mais cartões, essas situações todas. Segurado, então é um profissional do futebol, um executivo. Eu sei que vocês têm até uma associação de executivos de futebol pelo Brasil. A BEX. Está chegando agora aqui no Rio Grande do Sul, mas certamente já acompanhou coisas que viraram folclore aqui em relação às decisões. Por exemplo, Carlos Simon termina uma prorrogação aos 13 minutos do segundo tempo, quando o 15 de Campo Bom para cima do Inter viraria o jogo, e reinventa a regra dizendo que o intervalo conta, né? O Glória do Rodrigo de Oliveira, lá da Rádio Caxias, foi em 2004, eu narrei um jogo aqui no Beira-Rio, que o Glória vencia o Inter na prorrogação, o árbitro inventa um pênalti do Xavier em cima do Osés, e o Inter empata, ganha nos pênaltis, a torcida do Inter aplaude o Glória, que deveria ter sido campeão naquele momento. Poderia passar a noite aqui citando exemplos, né, desses absurdos que aconteceram em decisões envolvendo clubes da capital contra clubes do interior. Antes do primeiro jogo contra o Inter na semifinal, eu perguntei para o Thiago se ele temia a arbitragem, ele disse que não. E aí veio o lance do Heron, pênalti claríssimo, que qualquer árbitro daria, né? Nem o VAR deu. Contra o Inter no primeiro jogo, o Pedro Henrique faz um gol completamente impedido aqui, que ninguém falou, inclusive na imprensa aqui de Porto Alegre, ninguém tocou no assunto. Ninguém tocou, ninguém tocou no assunto. Pedro Henrique completamente impedido no lance e ninguém abriu a boca para dizer que o Pedro Henrique fez um gol irregular e o Caxias empatou aquele jogo. Tu, como um profissional assim do futebol, tem como pelo menos externar essa indignação para os demais executivos profissionais, do tanto que os times do interior, historicamente em decisões, quando aperta segurado, sempre acontece alguma coisa. E eu não falo do pênalti, porque o Kahneman mata 3 contra-ataques aqui, né? Iguais ao que um jogador de Caxias mata um contra-ataque, toma um cartão amarelo, o Kahneman faz 3 vezes a mesma situação e não leva cartão. Existe como os executivos profissionais que não têm paixão alguma e nem ligação aos clubes agirem nesse sentido para que um dia essa situação mude, segurado? Eu acho que é uma pergunta bem pessoal, eu não sei se tem como, às vezes, associar o Marcelo, executivo do Caxias, né, da pessoa Marcelo, né, o CPF Marcelo. Mas, assim, me causou muito espanto, cara. Eu fazia muita questão de disputar um campeonato gaúcho. Eu tinha muita vontade de disputar, vir para cá. É um mercado difícil de entrar, porque tem competentes profissionais, mas eu me decepcionei muita coisa, muito. Primeiro, o estado de alguns gramados do Campeonato Gaúcho é uma vergonha, os gramados. A federação tem que tomar conta disso, entende? Existem estádios, gramados, campos, que não tem a mínima possibilidade de você exercer, porque o Campeonato Gaúcho é um campeonato de uma vitrine enorme. Você vai jogar em alguns estádios aqui, que o gramado realmente é lamentável. E a outra, com certeza, a qualidade da arbitragem. Só nós tivemos problema com o Voaden. O Voaden é um árbitro que eu não vejo ele cometer esses erros aí no Campeonato Brasileiro. O Daron, no jogo passado, né? O que apitou nós e o Jean-Pierre, são árbitros, né? Com muita qualidade, mas no Campeonato Gaúcho eles saem, todos os dois clubes, os dois times estão jogando, saem revoltados. Hoje eu saí abraçado com o Renato falando a mesma coisa. Então, a federação é um dos principais, se não for, está entre os 3 principais campeonatos estaduais do Brasil. Então tem que se tomar providência em relação à arbitragem, em relação a campos, em relação ao calendário. Era para começar uma data, começou uma semana depois e estrangulou, e você fazendo o jogo. Então tem que ter um pouco mais de planejamento, mas essa é uma observação, Marcelo CPF, tá? Individual, Marcelo. Agora, como você está falando, né, nós temos uma associação, não sei se vocês sabem, mas a nossa profissão foi regulamentada agora, foi regulamentada no Senado e no Congresso, e agora o presidente assina a regulamentação reconhecendo a profissão do executivo. Então, nós temos uma preocupação muito grande. Agora, o futebol brasileiro tem que passar por um grande debate, em todos os aspectos. Tem que se passar por um debate, por exemplo, a questão agora que a gente fala sobre a janela. A janela é fechada dia 4, sendo que ainda tem campeonato
Aí colocaram a janela para o dia 4, não, aí eles foram perceber que tinha um erro, só fizeram essa correção porque o Água Santa está na final, porque se não tivesse, não teria. E aí joga para o dia 20, cadê o planejamento disso? Será que não tinha ninguém na hora que estava fazendo nada para pensar o campeonato, para pensar a tabela, a programação? Então a gente tem que realmente, dirigentes, clubes, as entidades, vocês da imprensa, vocês têm um papel fundamental nisso, né, de cobrar isso, porque vocês estão cobrando isso e é assim que a gente consegue, né? O papel da imprensa é muito grande. É lamentável. Então a gente, assim como eu te falei, eu saio, né, orgulhoso do trabalho, agradecido pela oportunidade de estar trabalhando no Caxias, mas eu saio frustrado porque esse título era nosso. O Grêmio não precisava disso. Eu tenho certeza que também a culpa não é deles, não. A culpa é da arbitragem. Valeu, Marcelo.